Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Meu nome é Luciana Branco, sou terapeuta cristã e o tema de hoje é: por que nos sentimos sem energia quando lidamos com pessoas narcisistas, manipuladoras, pessoas tóxicas de uma maneira geral? Bem, na verdade esse tema é um tema tão profundo que requer várias pautas, são muitos assuntos a serem abordados. Por quê? Porque esse tipo de pessoas, elas são imitadoras das coisas de Deus. Elas foram treinadas por um sistema maligno para tentar se infiltrar na sua vida de uma maneira velada e sutil para tentar te escravizar. E o plano espiritual maligno são seres milenares. Eles sabem como funciona o pensamento da humanidade. Eles não conseguem ler os teus pensamentos, mas eles não têm paz. Então, como eles não têm paz, eles passam o tempo inteiro trabalhando em função de um grupo específico de pessoas que ali eles aprendem muitas coisas perversas para tentar atingir o máximo de pessoas possíveis. Por quê? Porque na palavra de Deus diz que o fim do inimigo ele já foi decretado, que Jesus pisará na cabeça da serpente. Então, eles tentam distorcer as coisas de tal forma com que você acredite que eles são pessoas que vieram para salvar você. Mas, na verdade, quem veio para salvar você é Jesus Cristo. Então, eles querem, de alguma forma, tentar minar as suas emoções, imitando as coisas de Deus. Então, eles se aproximam de você, entregando e oferecendo para você uma ajuda falsa para que você possa cair naquela teia e que você entenda que aquela pessoa veio ali para te salvar. Aí é que está a questão de você aprender a regular as suas emoções para que quando você se perceber numa situação dessa, a palavra de Deus possa te dar o entendimento e o discernimento para que você entenda com que tipo de pessoa você está lidando. Porque o primeiro sinal que você vai reconhecer que uma pessoa é abusiva é o peso que ela traz. Ela te oferece uma coisa boa, mas na sequência ela tenta te dar uma rasteira. Ela te oferece outra coisa boa, outra migalha, e na sequência ela tenta te inferiorizar, te desvalorizar. São coisas bem sutis. Então, como eles são imitadores das coisas de Deus, eles tentam te atrair, te oferecendo coisas boas, mas eles sempre têm segundas intenções por detrás de tudo aquilo. Eles tentam invalidar você de uma forma sutil para que você acredite que a tua vida está na mão dessas pessoas. Então eles querem te deixar robotizado e com isso, consequentemente, você tentando fazer sempre alguma coisa para servir, para agradar aquela pessoa, inevitavelmente você vai se sentir sem energia. E sem energia, você se sente sem forças, sem fé, sem esperança, sem motivação. Você se sente frustrado, incapaz. Mas olha, tudo isso é um grande engano ao seu respeito. Por quê? As coisas de Deus, quando você começa a servir a Deus, que você começa a desconstruir alguns valores, coisas que você achava que era o correto, e você começa a ressignificar a sua vida segundo a verdade da palavra, você de fato vai passar por alguns ajustes. Eles vão requerer de você alguns sacrifícios, mas tudo é para purificar você, para amadurecer você. Então, é diferente quando você passa por um ajuste que Deus quer que você passe, mas é para o teu bem, é para que você venha evoluir como pessoa, como ser humano. Então, pessoas tóxicas, elas querem fazer com que você acredite que se você não estiver nas mãos dessa pessoa, você não será mais ajudado, você não será livre, você não será mais visto por ninguém. Quando na verdade você tem um Deus grande, soberano, poderoso, que ele sabe que mesmo nas tribulações, mesmo nas angústias, mesmo no teu sofrimento, ele vai te suprir, ele vai te ajudar a se reerguer, a reconstruir os teus pensamentos. Então, você tem um Deus que ele está contigo em todos os momentos, nos momentos alegres, nos momentos tristes, nos momentos de guerra, nos momentos de paz. Só que pessoas manipuladoras, pessoas narcisistas, elas querem te colocar num cenário que você simplesmente não consegue sair. E quando você
se percebe, você está quase que de uma forma inconsciente idolatrando aquela pessoa, porque a sua vida gira em torno daquela pessoa. Então, isso pode acontecer em várias esferas. Pode acontecer dentro da tua família, pode acontecer num ambiente que você frequenta, num ambiente eclesiástico, pode acontecer na tua vida sentimental, nas suas amizades. Eles estão espalhados em todos os lugares, porque são pessoas que foram treinadas no oculto para, de alguma forma, tentar frustrar você, tentar destruir as tuas emoções. Tentar destruir alguma coisa, mas conseguir, aí já é outra história. Por quê? Porque você só vai sucumbir se você continuar dando ouvidos a pessoas dessa natureza, que possuem essa natureza, que não é a natureza de Deus. Porque a natureza de Deus, ela é uma natureza honesta, digna de respeito, de sabedoria. Esses seres, os narcisistas, são pessoas altamente inteligentes, sim. Mas para Deus o que vale não é a inteligência. O que vale para Deus é a sabedoria que vem do alto. E a sabedoria que vem do alto, ela vai capacitar você a saber lidar com tudo isso e confrontar a inteligência com a sabedoria. Porque a sabedoria é algo que vem do teu esforço, do teu relacionamento com Deus. Não é algo que vem desse mundo, é algo que vem do céu. Então, quando você está conectado com o céu, Deus ele vai te dar energia o suficiente para que você consiga se perceber, para que você comece a olhar para dentro de você mesmo e tente entender o porquê que você ainda está debaixo desse jugo de escravidão. Porque se você começar a raciocinar, a entrar ali numa dimensão espiritual, você vai entender que Deus ele te criou para que você tenha vida em plenitude e abundância. E essas pessoas, elas não querem que você enxergue isso. Então elas vão ali tentar minar as tuas energias, te manipulando, te exigindo coisas que você jamais vai conseguir suprir na sua totalidade. E ao mesmo tempo tentando te inferiorizar, te desvalorizar, sempre introjetando em você pensamentos de morte, pensamentos de dor, pensamentos de fracasso. Mas prometa para você mesmo que você não vai mais permitir que isso aconteça na sua vida. Se você está em um relacionamento que você não consegue sair, que você não tem condições, então comece a guerrear. Você pode, você consegue. Se você for olhar para as histórias da Bíblia, todas elas, os filhos de Deus tiveram que guerrear para alcançar maiores vitórias. Existe momento de você parar, de você orar, de você silenciar, e em outros você tem que, a partir de todo esse incremento de informações positivas a seu respeito que vem do céu, que são as armaduras de Deus, você usa essas armaduras a seu favor e você começa a guerrear em pensamento, em oração. Vai para o banheiro, ora no banheiro. Vai lavar a louça, ora lavando a louça. Vai limpar a casa, ora. Você está ali se apropriando, através dessas atitudes de oração, se apropriando e se conectando com o Criador que tem o poder de pisar em serpentes e escorpiões em favor da sua vida. Mas é necessário que você tenha uma postura, que você recomece, que você entenda que você precisa fazer parte dessa vitória na sua vida. Você é coparticipante da sua vitória. Então, se você acredita no que o narcisista está te apresentando, você vai sucumbir ao que ele quer. E ele quer que você passe a sua vida neutra, porque o inimigo, ele quer ao máximo levar pessoas com ele. Então, se ele tenta de uma forma mais explícita e não consegue, ele vai tentar ali de uma forma mais velada, que é através dos narcisistas. Entenda que, inevitavelmente, durante a vida, você vai lidar com pessoas que são diferentes de você. Não significa que todas as pessoas sejam narcisistas, porque essas pessoas não compactuam e não concordam exatamente com as ideias que você tem. Mas o narcisista, ele traz ali um peso, uma toxicidade que deixa você com a energia de fato baixa. Mas então você começa a olhar para o alto, começa a se restabelecer, começa a usar a inteligência emocional ao seu favor e você vai começando a guerrear. E a cada passo que você dá, você começa a perceber o ambiente
mudando. Você começa a perceber que coisas começam a acontecer. Por quê? Tudo começa no mundo espiritual. Então você se posiciona, guerreia e a cada dia Deus vai te dando uma estratégia diferente. Então você precisa levantar sua cabeça e sair desse ciclo de abuso. Porque você não é feito, você não foi criado para ser escravo, nem ser submisso e nem ficar idolatrando pessoas ruins, perversas, pessoas irônicas, sarcásticas, pessoas que têm um requinte de crueldade aguçado, que no fundo essas pessoas não torcem por você. São pessoas interesseiras, são pessoas que sempre te oferecem um favor já pensando em outro. Então, começa a avaliar o tipo de pessoas que você está permitindo que entre na sua intimidade. Essa pessoa te oferece uma reciprocidade? Essa pessoa, por mais que às vezes ela não consiga falar com você ali no dia a dia, estar disponível na hora que você está, essa pessoa, quando ela pode, ela te dá uma atenção. Tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Tudo. Então, se você não procura esse equilíbrio, você vai também acabar sufocando as pessoas. Por isso que é importante você se conhecer melhor, você aprender a lidar com as suas emoções, regular as suas emoções, porque quando você se vê muito refém e cativo desse tipo de pessoas, é porque provavelmente algo em você precisa ser melhorado e ressignificado para que você não coloque toda a sua vida e toda a sua felicidade nas mãos de alguém. Todos nós somos aqui uma equipe trabalhando em favor do reino de Deus. Então, cada pessoa ela vai contribuir com você e um processo seu da sua vida. Mas você também precisa fazer a sua parte. E não coloque também metas que você sabe que você não vai conseguir alcançar nesse momento. Você vai dando um passo de cada vez. Daqui a pouco o ambiente muda, a pessoa tá te azucrinando, tá falando no seu ouvido, tá tentando te desestabilizar porque ela tá percebendo que você está se posicionando de uma maneira diferente. Você não está respondendo mais ao nível de ataque que essa pessoa quer introjetar em você. Você começa ali a neutralizar tudo isso e ali o mundo espiritual vai ficar agitado. E essa pessoa vai querer te provocar e você continue firme. Porque aos poucos tudo isso vai saindo da sua vida. Daqui a pouco você está colocando louvor, daqui a pouco você está vivendo coisas diferentes, daqui a pouco você está se enxergando de uma forma diferente. Então nem sempre você vai ter nas suas mãos algo que você almeja ter naquele momento. Mas você entenda que tudo é um processo, mas que primeiro a sua libertação começa na sua mente. Você transforma a sua mente, você começa a acreditar nas palavras que Deus fala a seu respeito, que são palavras de vida, palavras de paz, palavras de vencedor, palavras de motivação, palavras de incentivo, e comece a trazer pensamentos bons para você. Isso aqui não é uma técnica apenas, isso é a palavra de Deus. São as ordens que Deus dá, os comandos que Deus tem para a nossa vida, porque Ele sabe o que faz. Quando Deus te pede uma coisa, é porque Ele sabe do que Ele está te protegendo. Ele não quer que você seja um religioso mecânico. Ele quer que você entenda que Ele quer o melhor para você. Então, se Ele dá um comando para você, porque Ele conhece as pessoas. Quantos livramentos Deus já te deu no decorrer da sua vida? Quantas vezes você já se envolveu com pessoas que você achava que era o amor da sua vida, por exemplo? E depois você descobriu que essa pessoa era totalmente descompensada e graças a Deus que ela não está mais na sua vida, no seu caminho. Então confie mais nas coisas de Deus. Pare de colocá-lo na parede, porque Deus, quando a gente vai falar com Ele, é necessário que a gente tenha uma reverência, um temor, porque é muito fácil a gente levar a nossa vida completamente desregulada e depois, quando a gente resolve despertar, né, a gente achar que Deus tem a obrigação de fazer tudo o que a gente quer na hora que a gente quer. Não, tenha humildade. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre a sua vida e Deus não está te acusando, Ele não está te punindo. Ele está tentando despertar você e tirar as escamas dos seus olhos. Não importa que idade você tem, não importa
O que você tem de material nas tuas mãos, o que você precisa é a tua fé. Porque quando Deus criou o mundo lá atrás, Ele deu palavras de ordem. Ele falou, saiu voz, a voz dele ordenou para que cada coisa fosse criasse ao seu tempo. Então, a palavra tem poder, e se a palavra tem poder, pare de murmurar. O desabafo é diferente da murmuração, porque quando você desabafa, você coloca para fora tudo aquilo que está trazendo angústia e dor para o seu coração. Quando você murmura, vou tentar fazer uma conjectura aqui. Quando você murmura, é similar ao que aconteceu com o povo quando saiu do Egito. Eles estavam escravizados há 400 anos no Egito. Deus levantou um libertador para ajudá-los, para retirá-los de lá, que foi Moisés. E essas pessoas, quando estavam passando por um processo de transformação, quando elas estavam caminhando em direção à terra prometida, passando pelo deserto, elas viram que estavam ali passando ainda por um processo, que ainda não haviam chegado em Canaã, que era a terra que emana leite e mel, que era a terra da promessa. Mas Deus todos os dias mandava o socorro, mandava o maná, mandava a codorniz, mandava água. Então, o que essas pessoas fizeram? Elas murmuravam, porque elas estavam passando por situações que elas precisavam vencer ali no deserto. Só que no deserto, Deus estava trabalhando no emocional dessas pessoas, preparando elas através da fé para que elas pudessem entrar na terra prometida. Mas à medida que elas estavam ali passando por aquelas situações, elas não conseguiam ver todo aquele processo como um processo de libertação. Então elas olhavam para trás e murmuravam, mas elas começaram a falar que preferiam aquelas migalhas, comer as cebolas, né? Sendo que elas estavam ali apanhando emocionalmente, fisicamente, sendo escravizadas. Elas não tinham paz, elas estavam caminhando através de cabrestos, elas eram escravas. Mas elas, por ver os desafios que viriam à frente, elas começaram a murmurar e até a sentir saudade daquelas migalhas. Então, entenda que quando você começar a romper, que você começar a passar para uma fase nova, vai vir ali no mundo espiritual, vai ficar agitado e não vai querer que você saia daquela situação. Ele vai querer que a sua energia continue lá embaixo. Então, os ataques vão começar a vir. Mas você se apropria da palavra de Deus e pensa, e lembra e fala, não, Deus deixou a palavra para que justamente eu pudesse aplicar na minha vida. Então, isso daqui, essa fase de transição que dói e que parece que eu não vou conseguir, é apenas um processo. Se eu tiver que desabafar com alguém, eu vou desabafar com pessoa de confiança. Se você puder fazer terapia também, faça terapia. Fale com Deus, não sei, mas faça alguma coisa. Só não queira voltar para o Egito, só não queira sentir saudade das cebolas, porque Deus tem um manjar pronto para você te esperando. Então tenha humildade e saiba que na palavra já foi dito que tudo isso iria acontecer, que no fim dos tempos haveriam pessoas extremamente egoístas, pessoas que só pensam em si, pessoas que têm pensamentos de perversidade, pensamentos de mal. Então, se o próprio Deus avisou, é porque Ele quer que você aprenda a batalhar. Então, não se dê por vencido, não entregue os pontos. Você precisa lutar pela sua vida. Você não nasceu para ser... Você não passou por tantas coisas na sua história para hoje você se deparar com uma tática e uma estratégia diferente que o inimigo encontrou para tentar enjaular você e você se dá por vencido. Você venceu desde o momento que Jesus entregou a vida dele na cruz por você. Desde o momento que você veio para a terra, você venceu. E Deus tem te sustentado, Ele tem te ajudado. Então veja tudo isso como um desafio e que você é capaz de passar por esse desafio. Você é capaz de sair de prisões mentais, porque você nasceu para ser livre. E quando você é livre, quando você atrai a presença de Deus para a sua vida, você começa a combater um sistema que tem tentado perpetuar nessa terra, nessa humanidade. Seja um soldado valente. Às vezes a gente pode imaginar que terapia, narcisismo não está associado nem atrelado a questões
cristãs, as questões do céu, mas o que adianta o conhecimento do modus operandi, de como funciona e eu tenho que sair disso, mas como você vai sair dessa situação sem fé, sem esperança, sem entender a palavra, sem tomar posse da injeção de fé que Deus tem disponível para você? Então entenda tudo isso como o amor de Deus te alcançando aonde você está, para que você venha sair desse sistema que tenta te aprisionar de todas as formas possíveis. E você vai começar a se conhecer melhor. Você vai começar a entender que você tem valor, que para Deus Ele se importa com você. Ele quer que você viva o melhor. Ele quer te tirar desse cenário, trazendo vida, luz, esperança, e essa é uma batalha que eu tenho certeza que você vai conseguir vencer se você tiver paciência. Porque tem uma outra história bíblica, eu gosto de utilizar as histórias bíblicas para dar exemplos, porque a palavra de Deus ela é viva, e ela, quando ela é verbalizada, ela não volta vazia. Então, Josué, quando ele estava também caminhando em direção à terra prometida, em alguns momentos Deus dava várias estratégias de guerra para Josué. Em alguns momentos ele tinha que apenas orar, em outros momentos ele vencia louvando, porque quando você louva, você atrai a presença de Deus. Você entra num momento ali de conexão tão grande com o Senhor que você é como se você estivesse emitindo uma ordem no mundo espiritual, dizendo: Deus é maior, Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza, Deus é a minha força. Em cada hino, em cada louvor, tem uma mensagem de fé para você. Então, em alguns momentos, Josué, ele precisava ali estar orando, em outros momentos ele vestia as armaduras e partia para a guerra, em outros ele estava apenas falando com Deus, mas de fato os muros caíram. Por quê? Porque ele aprendeu a obedecer os comandos do Senhor. Então há momentos para calar e momentos para agir. Então que você peça esse discernimento de Deus para a sua vida, para que você possa agir, para que você possa aprender a amar a Deus de todo o coração. Porque quando você começar a perceber que Deus, Ele te ama, que Ele quer o melhor para você, você já atropela de uma vez vários narcisistas, várias pessoas tóxicas que tentam contaminar a sua mente. E por falar em contaminação, também seria importante pontuar que cuidado com o que você escuta. Porque se você está querendo sair de um processo que você precisa de uma liberdade, que você precisa enxergar a vida de uma maneira diferente, e você começa a escutar músicas que a letra é pesada, que você atrai ali para você, para sua casa, para sua vida, um pesar, uma âncora, que você está declarando ali que você é traído, que sua vida não vai para frente, que você é um derrotado. Cuidado com o que você coloca dentro da sua casa, cuidado com o que você assiste, porque todas essas coisas são portais. Então feche as brechas, não escute coisas que te coloquem para baixo. Coloque a sua fé em ação, saiba que Deus está te conduzindo, Ele vai te ajudar, e se Ele está falando contigo, que você permita que essa palavra venha transformar a tua mente de dentro para fora, porque primeiro a gente começa a se libertar de dentro para fora. Então, não se dê por vencido, creia que Deus está disponível para te ajudar e que você consiga sair desse processo de uma maneira leve, de uma maneira que você sinta que a tua existência nessa terra foi uma existência honesta, uma existência digna. Esse mal que tentaram introjetar em você não é seu. Tentaram introjetar em você, mas não é seu, é daquela pessoa. Então pare com pensamentos de vingança, pare de elaborar planos mirabolantes para tentar afetar aquela pessoa, porque enquanto ela não quiser mudar, a palavra de Deus fala que quem convence o ser humano do erro é o Espírito Santo. Enquanto aquela pessoa não quiser, não se enxerga, enquanto ela não entende que ela está sendo uma ferramenta usada
pelo inimigo, ou às vezes até mesmo ela tem prazer nisso e ela quer. Mas quem vai convencer aquela pessoa é o Espírito Santo. Então pare de perder seu tempo procurando planos de vingança. Pare, você já se desgastou demais nessa situação. Comece a olhar para você. O que você pode fazer por você? E aí você vai começar a se conhecer melhor e perceber a fortaleza que existe dentro de você. Porque a fé, ela pode começar com um grão de mostarda, um pequeno grão de mostarda. E esse grão, ele vai se desenvolvendo, ele vai te fortalecendo, e quando você olha para trás, você fala: meu Deus, eu jamais na minha vida imaginei que eu seria capaz de vencer tudo isso. Então, que Deus abençoe sua vida, que essas palavras venham a edificar você, que você se sinta acariciado e abraçado por Jesus, e que você jamais entregue os pontos por uma pessoa que tentou te enganar. Que Deus te abençoe e que você tenha dias de vitória.